Porque alguns pobres têm vergonha da própria pobreza. Alguns negros, por mais dúbio que seja esse comportamento, têm nojo da própria cor. Isso mesmo, existe racismo entre os próprios negros. Algumas mulheres não suportam ter nascido mulher. Como se vê, em todos esses exemplos dados agora, existe uma rejeição à encarnação atual. Por que isso ocorre? Se a gente denominar de transtorno neurótico, podemos encontrar em várias escolas psicológicas uma explicação plausível. E a doutrina espírita também tem a visão dessa situação. Em cada encarnação, o espírito cria um ego. O ego seria a parte consciente da consciência. Uma estrutura de personalidade criada a cada encarnação, conforme aquele período histórico, aquele corpo, aquele gênero e aquele período reencarnante, onde o espírito terá um ego adequado àquela existência. Ou seja, o espírito encarna várias vezes em sua jornada material. E a cada encarnação ele cria um ego próprio. Esse ego, o desejável, saudável e natural, é que no processo de desencarne, juntamente com o corpo e o duplo etérico, que fica no cemitério, esse ego, criado pelo espírito, especificamente para viver essa encarnação, deve também ser eclipsado ao desencarne. Ou seja, o que passa de uma encarnação para outra é o espírito que nós somos. O espírito tem várias encarnações. E a cada encarnação ele cria um ego para aquela encarnação específica. Um exemplo. Nessa atual encarnação, o meu ego é um rapaz branco, heterossexual, brasileiro, espírita, que fala português. Esse é o meu ego. Porém, em outra encarnação, o meu ego talvez fosse a Madame Perrier, que falava francês, que desencarnou aos 46 anos trabalhando em bordéis no leste europeu. Esse, hipoteticamente, poderia ter sido o meu ego em outra vida, porque era outra existência e eu tinha outra personalidade. Então, cada ego tem a sua própria personalidade. Na encarnação passada, nessa hipótese que eu compartilhei com vocês agora, eu tinha uma personalidade feminina, de desvarios sexuais, e que tinha toda uma estrutura daquele período histórico dentro daquela jornada reencarnatória. Hoje, na condição de homem, brasileiro, espírita, a minha personalidade, o meu ego, tem condições adequadas para que eu, como espírito, aprenda as lições necessárias nessa encarnação. E o que isso tem a ver com comportamento neurótico, em alguns casos, transtorno psicótico? Qual a relação dessa multiplicidade de egos que o espírito cria a cada encarnação com a psicose e a neurose? Pois bem, na perspectiva espírita, se abordarmos dentro de uma ótica apométrica, onde é feito desdobramento do médium e acompanhado dos guias espirituais, vamos descobrir a causa espiritual da neurose e da psicose. Uma das vertentes dentro da doutrina espírita é o seguinte: na neurose, quando eu tenho um conflito de personalidade, é como se o meu ego do passado tivesse brigando com o meu ego do presente. É uma chamada auto-obsessão. É uma personalidade minha do passado obsidiando a minha personalidade do presente. É uma auto-obsessão. Esse conflito na minha cabeça entre quem eu fui no passado
e quem eu sou hoje gera uma neurose. Na psicose é diferente. O ego do passado vence temporariamente a batalha, predomina e manda na minha casa mental, nessa atual encarnação. Você vê nos loucos, nos insanos, nos psicóticos, pobres que se acham ricos, poderosos, mendigos que se enxergam como reis. Talvez em outra encarnação eles foram realmente. É o ego do passado deles que ainda não foi eclipsado, essa personalidade ou encarnação anterior que não morreu, sobreviveu ao desencarne e hoje continua querendo ter autonomia na vida atual. Esse espírito na outra encarnação deve ter infringido a lei divina, cometido algum crime perante as leis naturais, algum desequilíbrio grave, que criou uma dissociação psíquica, ou seja, através de algum comportamento que infringiu a lei divina a ponto de quebrar a sua psicologia, a sua mente em outra encarnação e gerou esse ego autônomo que deveria ter desaparecido juntamente com o desencarne e hoje ainda continua vivo dentro de nós, criando esse conflito e esse transtorno neurótico ou psicótico, dependendo da gravidade da sintomatologia. Como se percebe, alguns sofrem transtornos psicológicos no presente porque não conseguiram se livrar do passado, daquilo que foram. A paz, o equilíbrio psicológico, emocional, moral, espiritual se consegue quando você aceita quem você é hoje, seja pobre ou rico, mulher ou homem, preto ou branco. Se harmoniza com a encarnação atual. A harmonia entre o espírito, a personalidade e o ego atual consegue estabelecer um clima de serenidade, nos levando a uma evolução pelo amor. Porque é isso que a doutrina espírita nos propõe. A escolha de evoluirmos pela dor e pelo amor. E quando você se liberta desses grilhões, deixando de ser refém do passado e assumindo o presente com todo o labor diário, você consegue evoluir sem sofrer tanto nessa jornada comum de peregrinação pelo planeta. Até a próxima.